Uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Sempre é um grande prazer aqui nesta casa estarmos. Nós vamos agora para iniciar a nossa prece, o nosso momento de oração para nos harmonizarmos. Vamos agradecer a Deus por esta casa, por este templo de pedras, de tijolos, pelas paredes, por tudo aquilo de material que vemos, por tudo aquilo de imaterial que podemos sentir. Agradecemos por todos aqueles que nos antecederam, aqueles que aqui estiveram antes de nós, preparando o caminho para que aqui nós todos possamos estar. Agradecemos aos nossos fundadores, agradecemos a toda a espiritualidade amiga que trabalha para que os dois planos da vida possam existir nesta casa em harmonia, para que a cada dia que aqui cheguemos possamos nos sentir bem. Agradecemos a todos que assim possibilitam que aconteça. Agradecemos a Deus por esta doutrina maravilhosa, a doutrina do Cristo, que objetiva nos tornar, a cada um de nós, pessoas melhores. E assim, que tudo aquilo que será falado, tratado neste momento de exposição doutrinária de hoje, possa ficar em nosso coração, possa ser aproveitado por cada um de nós, e que assim seja. O tema escolhido para hoje é A Porta Divina. Ele vem de um excelente livro chamado Caminho, Verdade e Vida. Tem esta capa amarelinha bonita, tem uma outra capa verdinha. Caminho, Verdade e Vida é um livro escrito pelo médium Chico Xavier. Pela psicografia, Chico, então, escreveu ditado do espírito chamado Emmanuel. Este livro, Caminho, Verdade e Vida, ele pode ser considerado por todos nós um manual da boa vida. Ele tem muitos capítulos bem curtinhos. Todos eles tratam de interpretar os textos evangélicos. A cada capítulo há um texto do Evangelho, do Novo Testamento, que inicia o capítulo. E aí Emmanuel então trata de explicar, para que a gente entenda, para que a gente consiga aplicar à nossa vida, ao nosso dia a dia, este capítulo. E para hoje, então, a Porta Divina. A Porta Divina trata do seguinte texto, de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, onde diz: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, se salvará. Eu sou a porta. Quem passar por mim, se salvará. Que porta é esta? A porta divina. A porta das coisas boas. E o capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida diz o seguinte, na interpretação desse texto: nos caminhos da vida, cada companheiro portador de expressão intelectual um pouco mais alta se converte em voz imperiosa, em voz boa que impera em nossos ouvidos. E cada pessoa que segue à nossa frente abre portas para o nosso espírito. Então esse texto pode ser interpretado da seguinte forma: à nossa volta há muitas pessoas, pessoas boas, pessoas que nos auxiliam, pessoas que nos inspiram, e também à nossa volta há muitas pessoas que nos impõem dificuldades, pessoas com quem a gente gostaria de não mais conviver. Pessoas que a gente olha e pensa: ai, mas que droga, de novo aquele lá no meu caminho, de novo eu encontrando esta pessoa. E estes são os nossos lembretes da porta divina, que deve nos lembrar a relação entre a porta estreita, a porta larga, o caminho fácil, a porta difícil de ser passada, ou a porta daqueles que não se importam muito com o caminho. A porta divina é o lembrete para que a gente, cristão, espíritos, espíritas e cristãos, acima de tudo, tenha como lembrete: a porta correta é aquela que nos salva. E salva de quê, amigos? De que é que a gente precisa ser salvo? Cada um de nós de uma coisa diferente.
A gente precisa ser salvo da doença, do sofrimento, das dificuldades. A gente necessita ser salvo do egoísmo, do orgulho, da falta de compaixão, de empatia. Há muitas coisas que na vida de cada um de nós são as dificuldades. São aquilo que a gente gostaria de não ter. Aquilo que a gente acorda no dia a dia e faz a prece a Deus, pedindo que o meu dia seja leve, que eu tenha paz, que não seja um dia muito difícil de ser vivido. Tudo aquilo que a gente pensa como dificuldade, que a gente sente como dificuldade, são as coisas todas que a gente precisa ser salvo. E Jesus ensinou: aquele que vier a mim, aquele que passar por mim, será salvo. Como será ir a Jesus? Ele não está aqui, 2024, onde está Jesus? Qual é o lugar que eu vou a ele? Pode ser o templo espírita, Jesus de Nazaré, a casa onde nos encontramos, mas apenas vir até aqui é ir até Jesus? Não, não é ir até Jesus. Ir até Jesus é buscar entender, ouvir os ensinamentos de Jesus, mas buscar cumprir, fazer, transformar em ações do dia a dia os ensinos de Jesus. Este é o significado de ir até Jesus. Quem for até Jesus, quem vir até mim, é o que o texto dizia, se salvará. Então, como a gente se salva? Sendo cristão? Mas para ser cristão não basta que a gente diga, eu sou cristão. Eu vou à missa, ao templo, eu sou batizado, eu fiz evangelização, eu fiz alguns rituais que me transformaram num cristão. O que é que nos transforma em um bom cristão? Cada um de nós tem essa resposta diferente. O que transforma Gionara, o que transforma Pedro, o que transforma cada um de nós em um bom cristão é algo específico. É a nossa tarefa para esta vida. O que é que a gente veio fazer aqui na Terra, nesta reencarnação? O nosso propósito, o nosso principal objetivo, se a gente conseguir cumprir, aí sim, aí a gente foi um bom cristão. Aproveitamos a vida. Mas para algum de nós aproveitar bem a vida, é fazer tudo que é bom, tudo que é fácil, tudo que é belo, tudo que a gente gosta de fazer o tempo todo. É claro que algumas coisas são difíceis, principalmente o entendimento com aquelas pessoas que nos impõem dificuldades. O texto do Caminho, Verdade e Vida, que foi lido agora há pouco, dizia: algumas pessoas são para nós exemplos, são portas pelas quais a gente deve passar. É um lembrete para que a gente veja, para que a gente se inspire em quem merece, em quem é importante que a gente se inspire. Quando vejo alguém que eu julgo o comportamento, olha, aquilo que aquele lá faz, nossa, como é que ele consegue agir assim? Quando a gente julga que algo está errado, isso deve servir para nós de exemplo. Que eu não haja assim. Que eu não repita isso que eu vejo de errado no meu irmão, naquele outro, naquele que eu gosto ou naquele que eu não gosto. E da mesma forma, quando vejo alguém agindo no bem, quando vejo alguém agindo de uma forma que me causa até inveja, como eu gostaria de ser como aquele, como seria bom se eu conseguisse agir tão bem quanto aquele que eu olho agindo no bem, fazendo coisa certa. Então que esse seja a nossa inspiração. Nós, no dia a dia, o tempo todo vivemos pré-julgando. Às vezes a gente mal ouve, mal escuta, mal vê e sai falando mal. Sai concluindo, conclusões apressadas. É assim que deve agir um bom cristão, amigos. O principal ensinamento de Jesus era: odeiem-se ou amem-se. Amem-se. E a forma de a gente manifestar o amor é fazendo ao próximo o
quê? O que a gente gostaria que o próximo nos fizesse. E principalmente não fazendo ao próximo o que a gente não gostaria que o próximo nos fizesse. Simples, fácil, bem agir, não falar mal, não pensar mal. Só isso. A gente consegue, não é? A resposta é sim, em alguns dias. A resposta é não, em vários outros dias. Há dias em que a gente está bem, em que a gente está inspirado, em que a gente lembrou de orar, oramos a Deus, pedimos paciência, buscamos agir com paciência e a gente consegue. Mas o modo como o nosso próximo age deve ser mudado por nós. Quando alguém nos incomoda, quando alguém é difícil, quando alguém tem um relacionamento conosco bastante conturbado, o que é que a gente deve fazer? Mudar o outro. É o que a gente gostaria. Mas o que é que a gente deve fazer? Mudar a nós. Mudar a nós mesmos. É o que a gente deve, é o que a gente pode fazer. É claro que isso não se aplica aos pais, às mães, aos responsáveis por educar um espírito que chega à Terra como aqueles que em nosso lar chegam como crianças. A estes, a gente precisa dar a maior quantidade de conselhos, de ensinos que nos seja possível. Mas pai e mãe, avó, tio, padrinhos, conseguem corrigir todos os defeitos de uma criança? Por mais que a gente se dedique, sendo um bom pai, uma boa mãe, uma boa avó, a gente consegue corrigir todos os defeitos de uma criança? A resposta é não. Se fosse assim, a gente vivia uma vida, não é? Só uma corrigiu tudo, aprendeu tudo e pronto. E cá estamos nós. Imaginemos quantas vidas vivemos cometendo às vezes o mesmo erro. Quantas vezes alguém nos ensinou, alguém nos perdoou, alguém nos conduziu para um caminho melhor do que aquele que nós estávamos. E quem sabe agora seja a nossa vez. A nossa vez de conduzir alguém para um caminho melhor, por um caminho melhor do que ele está. Aceitando, compreendendo, apoiando, fazendo a esse próximo, a esse alguém, o que nós gostaríamos que alguém fizesse conosco. Pode ser que esta pessoa que nos dificulta a vida, a caminhada, esteja em nosso lar, em nosso trabalho, em nossa escola, que esteja conosco no dia a dia. E o que é que a gente vai fazer? A gente precisa aprender a aceitar a dificuldade do outro. O desejo do outro, a necessidade do outro, sempre será bem diferente do desejo de cada um de nós, da necessidade de cada um de nós, porque à nossa volta sempre haverá pessoas muito mais evoluídas moralmente, intelectualmente, e pessoas que precisam muito daquilo que a gente tem a dar, do nosso apoio, da nossa compreensão. E às vezes do nosso intelecto, às vezes daquilo que a gente já aprendeu. E se a gente não vê, a gente não percebe isso, é porque a gente não está olhando. Porque a gente não está entendendo qual é o sentido de fazer ao próximo o que a gente gostaria que o próximo nos fizesse. Às vezes a gente fica interpretando o fazer ao próximo o que a gente gostaria que o outro nos fizesse que ele me ajudasse sempre, que não me atrapalhasse nunca, que fizesse tudo o que eu gosto, que só faça o que eu quero. Seria bom, né? Mas não é assim que funciona. A tarefa é que eu aceite o outro como ele é, que eu me incomode menos a cada dia, que eu consiga mudar tudo aquilo que é preciso que seja mudado, que eu consiga aceitar no dia a dia tudo aquilo que precisa ser aceito. Assim como aqueles comentários sobre o clima, o sol, o calor. Todo mundo conhece alguém que sempre reclama do tempo. Se chove muito,
Ah, não aguento mais essa chuva. Se está quente, nossa, esse calor me deixa muito mal. E repete isso sempre que está quente. Quando está frio, então reclama. Ah, não vejo a hora que chegue o verão de novo. Mas a gente consegue mudar o tempo, amigos? Agora, hoje? Se o frio me incomoda, eu consigo mudar? Fazer com que esquente? Se o calor incomoda, eu consigo fazer com que esfrie? É só um exemplo, para que a gente se lembre. Tudo aquilo que a gente não consegue mudar, o que é que a gente tem que fazer? Reclamar? Aceitar. Tudo aquilo que a gente não consegue mudar, que não nos compete mudar, a gente precisa aceitar. E reclamar é clamar de novo, falar de novo, dizer mais uma vez. Reclamar muda alguma coisa? Às vezes, a tarefa que a gente tem a fazer em relação às coisas que estão nos incomodando é o contrário do reclamar. É calar, ouvir, observar, buscar entender, para que a gente consiga aceitar. Às vezes alguém vem falar com a gente e a gente direto já sai falando junto, respondendo, pré-julgando, que já sabe a resposta, já sabe o que o outro ia dizer. Ou a gente já reclama, de novo lá vem com aquela mesma conversa. Mas qual a nossa tarefa? Aceitar o próximo. Como a gente precisa que o próximo nos aceite, com todos os nossos defeitos e com todas as nossas qualidades. Será que na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, todo mundo que está à nossa volta por acaso? Provavelmente, todos aqueles que nós julgamos serem as pessoas mais difíceis, que mais nos impõem dificuldades, sejam aquelas que já conviveram conosco no passado, em outra vida ou nesta aqui mesmo. Pode ser um passado recente, pode ser um passado distante. Pode ser que algumas destas pessoas, a gente lá no plano espiritual, quando a gente planejava reencarnar, a gente tenha dito: me deixa reencarnar com aquele ali de novo, com aquela mãe, com aquele filho, com aquela pessoa de novo, porque dessa vez eu vou conseguir, eu vou me entender. A gente vai se assentar, a gente vai conseguir conviver, eu vou perdoar ou eu vou ser perdoado por ele ou por ela. E aí cá na Terra a gente chega, esquece tudo, encontra aquela pessoa que a gente tem uma antipatia porque houve alguma dificuldade no passado e não faz a tarefa. Fica só reclamando no dia a dia. Ah, lá vem de novo aquele lá que torna a minha vida tão difícil. E assim somos nós no dia a dia. Mas é essa a tarefa do bom cristão? É essa a tarefa que Jesus disse: eu sou a porta. Aquele que passar por mim vai se salvar. Jesus não disse: olha, amigos, venham comigo que o caminho será planinho, difícil. Opa, fácil. Venham para junto de mim que vocês não terão problemas. Ah, isso no Evangelho? João, Marcos, Mateus, Lucas disseram em algum momento: com Jesus será sempre fácil? Não. Disseram sim, que com Jesus a gente iria aprender a evoluir melhor, ter mais paz na vida, no dia a dia, ter menos problemas na vida, no dia a dia. E quem aqui não quer? Quem aqui se perguntado: olha, tu quer ter problemas hoje ou tu quer ter calma, paz, tranquilidade? Claro que em alguns dias no nosso mau humor a gente vai dizer: hoje eu quero problema para passar esse dia ligeiro. Será que a gente age assim, de verdade, do coração? Ou a gente age assim só pelo mau humor? Que a gente se lembre no dia a dia, quando a gente diz bom dia, o que é que quer dizer? Que o dia seja de fato bom, não é? Que o dia não seja
pesado, que a gente consiga, se não desviar dos problemas, resolver os problemas. Que a gente consiga, como um bom cristão, que acreditamos que já vivemos antes desta vida, que viveremos após essa vida, irmos entendendo por que é que a gente está passando pelo que está passando. Por que é que às vezes alguns de nossos irmãos têm uma vida tão fácil, enquanto outros têm uma vida um pouco mais difícil? Será que Deus se engana na hora de definir, olha, esse vai ter isso, esse vai passar por aquilo, a família de alguém será assim, a outra será de outra forma? Será que Deus comete equívocos? Acreditamos que não. Deus, a suprema inteligência, aquele que tudo sabe, como Jesus disse, nenhuma folha cai de uma árvore sem o consentimento, sem a permissão do nosso superior. Em alguns evangelhos está escrito, nenhum fio de cabelo cai da cabeça, sem que Deus permita, sem que Deus saiba. Isso quer dizer, tudo está de acordo com as leis de Deus, com as leis divinas, com a justiça divina. E se tudo está de acordo com a justiça divina, quem está ao nosso caminho, quem está conosco na família, no trabalho, no estudo, na casa espírita, são aqueles provavelmente que já foram conosco, família, colegas, empregados, patrões, filhos, sogras. Geralmente, convivemos com as mesmas pessoas até que a gente se entenda bem, até que a gente entenda o significado de fazer ao próximo o que a gente gostaria que o próximo fizesse. Até que a gente entenda que amar a Deus acima de todas as coisas é amar a todas as criaturas de Deus. Ainda não conseguimos agir assim, mas chegaremos ao final de nosso caminho aprendendo a amar a Deus acima de tudo e amar a todas as criaturas de Deus. Conseguiremos, passaremos na prova do amor. Nem que seja necessário ainda muitas vidas, muitas reencarnações para que a gente lá consiga chegar. E chegará um momento em que a gente não precisará mais ficar perdoando àqueles que a gente acredita que agiram mal conosco. Não porque ninguém mais agirá mal conosco, mas porque a gente terá evoluído tanto que não mais ninguém conseguirá nos magoar. A gente vai entender que o modo como o outro age tem a ver com ele. Cada um que haja no erro, que nos imponha dificuldades, vai ter que resolver esse seu mal agir, porque a lei de Deus é para todos. A justiça divina a todos impõe que, sempre que a gente se afasta das leis de Deus, do bem proceder, do bem agir, a gente merece pagar por isso. Assim como sempre que a gente age no bem, a gente também merece receber o benefício disto. Então, o modo como os outros agem aos outros apenas é que diz respeito. Um dia a gente não mais precisará ficar perdoando aos demais que conosco convivem, porque a gente vai ter entendido. Eu não preciso mais me magoar, me chatear. Eu não preciso mais perdoar, porque não haverá mais aquilo que tire a minha paz, que tire o meu sossego. E quem não gostaria de agir assim hoje? Claro que sim. Então nós podemos diariamente pedir a Deus, clamar a Deus e não reclamar, clamar a Deus que a gente consiga. Que a gente consiga entender a todos aqueles que conosco convivem. Que a gente consiga falar das nossas necessidades de forma clara, mas sem ofensa. Que a gente consiga manifestar aos nossos próximos o nosso sentimento de forma a aceitar que aquilo que o outro vai nos responder diz respeito a como ele se sente. Às vezes a gente vai falar com o outro, com o nosso próximo, e ele vai dizer, eu não quero fazer isso hoje. Eu
acredito que isso que tu está dizendo é verdade. Eu não consigo agir assim como tu está me pedindo. E a gente precisa ser forte o suficiente para aceitar. Lembrando sempre, fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que o próximo fizesse é aceitar o outro, apesar de que qualquer coisa pode acontecer, qualquer coisa pode ser me dita, qualquer coisa pode me ser negada. E eu preciso seguir adiante. Eu preciso ter forças para fazer tudo que é preciso fazer. Lembrando ainda que Jesus afirmou que Deus não dá fardo mais pesado, mais difícil do que aquele que a gente consiga carregar. Então, quando as coisas estiverem muito difíceis, quando muitos problemas estiverem à nossa volta, que a gente pare, que a gente observe, se não somos nós que estamos buscando, atraindo ou vendo problemas demais à nossa volta. O fardo não deve ser mais pesado do que a gente consegue carregar. Às vezes, é claro que a gente se vitimiza um pouco, né? Que a gente diz, Deus, tu não está vendo tudo isso que está me acontecendo? A gente pede a Deus que nos alivie os problemas, que ajude a gente a resolver qualquer problema. E às vezes a dificuldade segue à nossa porta, segue em nossa casa, e isso pode ser a resposta de Deus. Às vezes pode ser que Deus me diga claramente, Gionara, tu não cansou ainda de sofrer? Esse problema que está aí contigo não basta? Não é o suficiente para que tu veja que precisa agir diferente? Às vezes a resposta é essa. Que a gente enxergue. Que se a gente seguir fazendo as coisas da mesma forma, as mesmas coisas acontecem. Que se a gente precisa de resultados diferentes, mais paz, mais calma, melhores coisas na nossa vida, que a gente precisa buscá-las, atraí-las, que a gente precisa ir atrás da paz, do bem que a gente deseja. Não apenas para nós, mas para todos aqueles que conosco convivem. Lembrando no dia a dia, Jesus disse, eu sou a porta. Aquele que vier a mim se salvará. O que isso quer dizer? Exatamente pode ser o título do livro que inspira as nossas exposições doutrinárias. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus nos prometeu a vida em abundância. Que a gente consiga, que a gente tenha a vida em abundância. Que a gente faça o que é preciso. Que a gente tenha coragem. E para finalizar, dá vontade de dizer que assim seja. Terminamos então o nosso prazo, o nosso tempo para a exposição doutrinária. Vamos ao nosso passe. Vamos fazer uma prece pedindo a Deus que a gente tenha coragem de não apenas passarmos pelas portas largas, de não apenas fazermos aquilo que é fácil, mas Deus nos ajude para que a gente tenha coragem de resolver o que é preciso ser resolvido. De parar de fazer tudo aquilo que a gente necessita que seja cessado em nossa vida. Tudo aquilo que a gente faz, que a gente sabe que é errado e que precisa corrigir. Precisa voltar para o caminho certo, para o caminho do bem, que a gente consiga. Que Deus nos ajude no dia a dia, para que a gente tenha força de vontade para andar no caminho do bem, para passar pelas portas estreitas que às vezes são difíceis, mas com certeza, com a certeza de que se andarmos pelo caminho do bem, se desejarmos a paz, buscando a paz e proporcionando a paz àqueles que convivem conosco, a paz, o bem, a calma será o resultado. Que todos nós façamos um bom retorno aos nossos lares, que tenhamos todos uma ótima semana e que assim seja.